Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar especial Investimento Diversificado para Longo Prazo. O meu nome é Pedro Gonçalves, como está aqui neste PowerPoint, e trabalho como Account Manager, Multi-Asset Account Manager na equipa de plataformas do BIG. Começando então aqui pela nossa agenda de hoje, o que é que vamos então falar? Eu decidi estruturar desta forma, até para vos fazer entender um pouco o porquê do investimento ser para longo prazo e o porquê dele ser diversificado. Primeiro, razão do porquê investir, eu acho que esta aqui é um pouco de caras, mas eu trago aqui algumas assunções mais factuais sobre o porquê. O time value of money, ou seja, o valor temporal do dinheiro. Depois, muito brevemente também, entender o que é o risco-retorno. E de seguida começamos então para as diversificações e estratégias de investimento, em que eu trago aqui alguns exemplos práticos, e também obviamente que vamos discutir, como é óbvio, não se cuidam de o fazer e de fazer questões. Se eu as conseguir responder a todas, claro que as responderei. Se não conseguir, podem sempre depois apresentar-me por e-mail, que eu não tenho qualquer tipo de problema de vos ajudar, através de pedro.gonçalves@bic.pt. Começando então neste início deste webinar, o porquê investir. Eu trago aqui basicamente 4 gráficos, aqui só temos 3, percebendo aqui muito rapidamente, estruturando aqui rentabilidades a 3 anos, ou então um período temporal de 3 anos. Consegui então aqui descobrir uns gráficos interessantes sobre dinheiro, investimentos em cash, ou seja, ter o vosso dinheiro à ordem no banco, que está tracejado, ter em contas poupanças com taxas de cerca de 1%, que não é real, mas isto é mais ou menos uma média, investir em obrigações, ou seja, em dívidas, ou então investir em ações. Portanto, isto tudo para uma componente de até 10 anos. Portanto, como podem ver aqui, com um investimento inicial de 100 mil dólares, continuamente vemos que, através da inflação e outras comissões bancárias que nos são impostas, o nosso capital reduz, ou seja, temos uma diminuição efetiva do nosso capital. Se passarmos então aqui para uma componente de contas a prazo, que na Europa, volto a referir, são muito mais baixas do que nos Estados Unidos ainda. Na Europa as taxas de juros estão negativas, nos Estados Unidos estão em cerca de 0,75%. Ali no limiar, cerca de 106 dólares de lucro no que diz respeito a 3 anos. Para obrigações, cerca de 3.736 e para ações, como podem ver, cerca de 40% de rentabilidade, o que é muito interessante. E se formos olhar então a 10 anos, aqui podemos passar para os 5 anos, cerca de 70%, e aqui depois quase 90% de rentabilidade. Portanto, aqui efetivamente a dar-nos a explicação do porquê investir. Porque se deixarmos o nosso dinheiro à ordem, a probabilidade dele desvalorizar é de 100%, porque estamos sempre expostos à inflação e estamos sempre expostos também às comissões que nos são cobradas. O exemplo que comumente costumamos ouvir é: há uns anos, 1 euro dava para comprar X carcaças de pão, hoje em dia só dá para uma ou duas. E esse é exatamente o poder, não é o poder, mas é realmente o efeito real da inflação nas nossas carteiras, que é, se nós mantivermos o mesmo saldo constante, sem qualquer tipo de perspectiva de investir, obviamente que será sempre numa ótica de desvalorização, porque os ativos são são as únicas formas de rentabilizar o nosso património. E passando então aqui para um exemplo real, para vermos então o que se passou desde 1900, desde que há dados, podemos ver então que no mercado acionista temos aqui é indexado para um crescimento de 100 dólares, para um investimento inicial de 100 dólares desde 1900. Portanto, no final destes 110 anos, teríamos cerca de 3 milhões e 17 mil dólares, comparativamente com obrigações, 20 mil dólares, e comparativamente então com contas em depósitos a prazo, iríamos ter aqui cerca de 5.124, que está aqui bastante presente então, que mesmo contemplando crises, aqui neste caso estamos com referência ao nosso índice S&P 500, o retorno total desde 1900, desde que há dados. Portanto, como podem ver, mesmo com Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise do Golfo,
bolhas tecnológica em 2000, 11 de setembro de 2008, ainda assim o lucro é abismal, o retorno é extremamente significativo, e obviamente que no momento então que, só para vos dar aqui um wake-up call, neste momento em que estamos a viver então, em que os investidores estão com muito mais apetite por risco, obviamente que será então sempre o mercado acionista a valorizar, sobretudo sobre o mercado da dívida. No entanto, estes três componentes de ações, obrigações e dinheiro são três componentes muito importantes para uma criação de uma carteira, pelo menos a minha opinião. Não conseguem ver um sem o outro, portanto, este é exatamente o tipo de carteira que nós devemos alcançar, que é ter um mix de obrigações, um mix de ações e um mix de dinheiro também. Obviamente que depois temos que ir adequando mediante também a nossa estratégia. Relativamente aqui ao ciclo de investimento, eu gosto trouxe aqui este gráfico para percebermos uma coisa bastante simples, que é que os ciclos económicos são feitos de picos e são feitos de fundos. Portanto, neste momento nós já estamos num topo, nós já estamos nesta altura, neste sentido. No entanto, como podem ver aqui, a média é que é sempre de crescimento. Voltando atrás, voltamos aqui então a correções, vemos aqui correções, no entanto a média é sempre exponencial e nunca de deflação, nem nunca de retração neste sentido para os mercados, tão pouco para mercados acionistas como também para mercados de dívidas e também para mercado para cash, para dinheiro em efetivo, como conhecemos. Portanto, como podem ver aqui, os ciclos de investimento andam sempre em topos e em fundos. No entanto, a trend, ou seja, a média, costuma sempre ser de subidas, e esta é a importância então de termos uma diversificação para o longo prazo e não tentarmos fazer transações todos os dias, ou pelo menos tentar fazer transações com muita periodicidade, quando não temos tempo nem sequer conhecimento para tal, o que nos poderá levar aqui claramente a uma quebra de património, e não é isso que efetivamente queremos para o futuro. Portanto, vindo aqui então ao valor temporal do dinheiro, isto é um conceito que eu creio que é muito importante de dominar. Isto basicamente porque é um conceito que nos refere que o nosso património, o nosso dinheiro, não mantém o mesmo valor durante o tempo. E isso na prática quer dizer o quê? Eu trouxe aqui um exemplo que é, imaginem que nós temos 1000 euros agora e nos dizem, imaginem que temos duas formas de pagamento, 1000 euros agora ou 1000 euros daqui a 2 anos. O que é que preferiam? Ter agora 1000 euros ou só receber daqui a 2 anos? Aqui, obviamente que, passando então pelo conceito de que a quantia no presente tem mais valor do que a quantia no futuro, obviamente que preferíamos a opção A e receber 1000 euros no imediato. Até porque este conceito vem também muito em linha que estes 1000 euros têm um potencial de crescimento bastante grande, e é por isso que tem um valor muito maior do que o valor futuro destes 1000 euros. Portanto, é o valor temporal do nosso investimento, do nosso capital, e é por isso que também nós temos que perceber que dinheiro parado é dinheiro que não está a rentabilizar, e dinheiro que não está a rentabilizar é dinheiro que nós estamos a perder. Isto é tão simples quanto isto, não há aqui qualquer tipo de ciência. Dinheiro parado é dinheiro que nós estamos a perder, e também depois temos aqui o custo de oportunidade, que é basicamente quanto é que eu poderia estar a ganhar se este dinheiro tivesse investido face àquilo que não estou a ganhar neste momento. O custo de oportunidade é altíssimo num momento então de expansão, num momento então de crescimento, e isso obviamente que é penalizador para quem não investe, é penalizador para quem tem os seus capitais todos em dinheiro e não em ativos. E podemos ter um exemplo bastante rápido em que as pessoas mais ricas do mundo todos os dias têm uma flutuação enorme na sua riqueza. Isto muito porque em papel são os mais ricos, porque os ativos aos quais eles estão investidos têm sempre flutuação diariamente então de valor, e é por isso então que cada dia que passa, uns aumentam de valor, outros diminuem de valor. No entanto, a média é que tenham sempre propensão de subida e de valorização do seu património no que diz respeito então aos seus investimentos.
No que diz respeito aqui ao risco-retorno, algo que também não é indissociável de investimentos é basicamente o seguinte. Neste gráfico que eu trago aqui é muito rápido perceber que quanto menor o risco, menor o retorno exigido, ou seja, menor é a quantia que nós somos pagos, e vice-versa. Quanto maior for o risco, maior o retorno exigido, maior a quantia recebida. Isto vale para quê? Vale para quantidade de exposição, vale para tipos de setores que nós temos o dinheiro investido, vale para o prazo temporal que nós temos então investido o nosso capital. Neste caso, como podem ver, a média é quanto menor o risco, menor o nosso retorno. Quanto maior o risco, maior o nosso retorno esperado neste sentido. Um exemplo bastante rápido é 5% de 10 mil euros não é o mesmo que 5% de 100 euros. Portanto, isso é de caras perceptível. O porquê então de perceber quanto maior o risco, maior é o pagamento. Portanto, aqui não há qualquer tipo de ciência neste caso. É pura matemática, é pura entendimento de como é que se pode então rentabilizar com maior capital, neste sentido, as nossas poupanças. No que diz respeito a algumas estratégias de investimentos, as classes de ativos que, na minha ótica, que têm exatamente rentabilidades mais interessantes, passam muito por ações, por ETFs, por fundos e por obrigações, sendo que os dois últimos são muito mais conhecidas do público português e as duas primeiras muito mais conhecidas dos públicos norte-americanos. Eu diria que todas são mais dos públicos norte-americanos e europeus. Aqui em Portugal há sempre uma tentativa de resistência de investir em ações, mas, olhando um pouco para trás, obviamente que o mercado que mais rentabilidade nos traz é, sem dúvida, o mercado acionista, sendo que as obrigações servem aqui, neste caso, numa tentativa de refúgio quando o mercado acionista tem aqui algum tipo de reversão, em que os investidores vão procurar algum tipo de salvaguarda ou uma tentativa de ir buscar algum yield, alguma rentabilidade num setor que tem mais estabilidade durante o passar do tempo. Portanto, como podem ver, para mim, o mais interessante seria então ter uma exposição a pelo menos 3 destes ativos, nomeadamente ações, ETFs e obrigações, sendo que os ETFs, para quem não sabe, são fundos de investimento transacionáveis em bolsa, em que basicamente negociam como uma ação. Os ETFs já têm uma componente de diversificação extremamente elevada e por isso, por aí só, têm que terem atenção que se tiverem vários ETFs em carteira, não devem e peço desculpa pela expressão, canibalizar um ETF face ao outro. Ou seja, imaginemos que nós temos um ETF indexado ao fundo, às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, nós não vamos estar a comprar depois um fundo sobre tecnologia norte-americana, não é? Portanto, já estamos aqui a canibalizar e já vamos ver o porquê do porquê disto de ser uma espécie de canibalismo do nosso investimento, porque basicamente estamos expostos à mesma coisa e não faz muito sentido se a ótica é obviamente, diversificar. Se querem diversificar, têm vários tipos de instrumentos, vários mercados, várias geografias por onde diversificar, e isso é muito importante também perceber como podemos então ter em ótica esse tipo de investimento. Passando então aqui para a razão da diversificação, aqui então, como eu disse há pouco, maior a diversificação, menor o nosso risco. Tendo muito em conta este exemplo que eu dou aqui, por exemplo, no que diz respeito a investimentos, devemos ter sempre em conta que o investimento é sempre um passo para tomar os passos significativos na construção da nossa riqueza e nunca ao contrário. Por isso, eu vou querer investir em temas que são bastante diversificados e com uma propensão de crescimento interessante, sendo que a propensão de crescimento tem que ser avaliada em vários fatores. Não é apenas pelo que poderá dar, mas sim também pelo que dá neste momento. Há que avaliar não só a situação presente, como a futura. E isso é muito importante. Há exemplos muito interessantes, como por exemplo a Tesla. A Tesla é um investimento que eu quase certeza já sei que me iam perguntar isto daqui a pouco, portanto eu vou já dar aqui pelo menos algumas luzes. A Tesla é um tipo de investimento que, neste caso, é apenas especulativo. Até porque os seus relatórios financeiros o dizem. Uma empresa que tem um market cap, ou seja, uma capitalização de mercado maior do que as 20 competidoras do mercado do mesmo segmento, diz alguma coisa de como este ativo é super especulativo.
e podem dizer, bem Pedro, mas estamos aqui obviamente em campo especulativo porque esta empresa vai valer mais no futuro. Ok, então por que não temos uma diversificação relativamente aos outros competidores? Porque essas empresas também estão no mesmo setor, já têm o tipo de infraestruturas para construção de carros elétricos toda montada, já têm um fluxo de mercado enorme, já têm clientes enormes, já têm vendas super grandes, super esticadas também. Portanto, aqui há que perceber também, não vamos investir apenas porque é atrativo e é porque todos estão a investir. Temos que ter, obviamente, sempre ponderação no porquê de estarmos a investir numa ação e analisar sempre a componente não só financeira, ou seja, a análise fundamental, mas também a componente de projeção do próprio negócio, sustentabilidade do próprio negócio, e há uma coisa muito interessante que o senhor Warren Buffett também refere, que é conhecer quem é a gestão desta empresa. Isto está acessível a qualquer comum dos mortais. Isto basicamente é preciso uma pesquisa no Google apenas, em que podemos então conhecer quem é o CEO ou quem é a CEO e quais são os seus planos. Isso é muito importante para perceber então efetivamente qual é a direcionalidade desta empresa. É a mesma coisa que como se nós fôssemos investir então numa empresa privada, que não fosse pública neste caso, que não estivesse pública. Portanto, há que perceber isso, então, a ponderação que nós devemos ter então para estes investimentos. Só à parte, estão aqui a perguntar se esta sessão vai estar disponível no site. Esta sessão vai ficar disponível no YouTube depois de terminarmos esta apresentação. Eu vou então disponibilizar o vídeo em YouTube dentro de 2, 3 dias no máximo, mas agradecia que pudessem ficar aqui comigo para podermos então efetivamente ter aqui uma dinâmica no nosso webinar, para podermos efetivamente então melhorar e esclarecer as dúvidas então de todos os que estiverem aqui. Relativamente então aqui à diversificação, na diversificação eu apontei aqui duas métricas muito importantes. É o nosso risco, peço desculpa, para investimentos há duas métricas muito importantes. É o nosso risco e a nossa diversificação. Ou seja, há algumas questões que nós nos devemos colocar antes de podermos investir. Eu sei que isto parece bastante straightforward e parece de caras, no entanto, eu não creio que é demais reforçar o seguinte, que é algumas questões que eu, pelo menos eu para mim, coloco cada vez que eu invisto. Qual é que é o meu nível de risco que eu estou disposto a aceitar? Qual é o montante que eu quero investir? O meu horizonte temporal, porque muitas vezes o meu horizonte temporal, por exemplo, para médio prazo são 3 a 5 anos, para muitas pessoas são 10 anos. Também depois aqui difere muito a idade que a pessoa tem, não é? Portanto, quanto mais tempo passar, maior é a probabilidade dos investimentos rentabilizarem mais. Quanto menor o tempo for, maior terá que ser o risco provavelmente tomado para o objetivo que estamos a tentar alcançar. Portanto, e por último, obviamente, quais é que são os objetivos em termos de retorno? 1, 2, 3, 4, 5% ao ano? 6, 7% ao ano? Portanto, não creio que faz muito sentido estar a tentar levar algum tipo a tentar ser um pouco seguidor do que os outros dizem, mas sim analisar os nossos próprios ativos. Portanto, é nesse sentido que eu aconselho sempre a terem estas 4 perguntas sempre em mente. E depois, obviamente que nenhum nem outro são dissociáveis do outro. Portanto, o risco é sempre associado à diversificação. Quanto maior for a diversificação, menor é o nosso risco. Portanto, essa é sempre a nossa premissa que nós devemos ter para os nossos portfólios, para as nossas carteiras. E mesmo para as carteiras já criadas, elas são sempre tomadas neste sentido, para então serem construídas com a melhor segurança, com a melhor base para o futuro, no que diz respeito então à sustentabilidade da própria carteira, mas também à sustentabilidade dos próprios investimentos. Relativamente aqui a algumas características, eu delineei aqui algumas que são importantes perceber para longo prazo. Nas empresas e nos fundos, eu apenas aconselharia a investir em empresas que conhecem ou que estudaram estas empresas. Portanto, eu não vou investir numa empresa que é uma penny stock, que eu não sei que tipo de investimento é que tem, não sei que tipo de negócio é que faz, e obviamente que isso não faz muito sentido, pelo menos para mim, que trabalho na área já há alguns anos, e que estou ligado então ao setor dos investimentos, ao setor então de construção de carteiras,
que nesta ótica, então, faz mais sentido analisar uma empresa e escolher um setor ou então um conjunto de empresas para investir, para poder efetivamente ter a certeza daquilo em que nós estamos a investir. Eu não vou comprar um produto que eu não sei o que é que faz. Portanto, apliquei a mesma filosofia. Eu só vou investir numa empresa que sei o que faz e sei o que pode fazer no futuro. Segundo, a ter um objetivo de médio e longo prazo. Portanto, a frase que eu destaco aqui é: Roma não foi construída num dia. Eu não posso querer ter rentabilidades de 20% num mês, porque seria efetivamente algo demasiado esticado e um pouco também irreal e irrealista também, porque não existem este tipo de retornos, a não ser que seja um fundo de investimento com tecnologia de ponta que consiga ir buscar todos os tipos de rentabilidades mais altas do mercado a vários sítios e com muito capital para investir. Portanto, tirem essa ideia da cabeça. Se quisermos ter aqui um investimento de 7, 6, 8%, 10% até ao ano, é muito interessante e há produtos que com o juro anualizado nos conseguem dar isso. Eu já vos mostro alguns. Outra característica destes investimentos a longo prazo é identificar alguns setores com potencial de crescimento, mas destes setores que já estejam perto de ter lucro ou exatamente já tenham lucro. Não vamos investir em empresas que têm ano após ano dado prejuízos, porque isso não é estar a investir, isso é especular, basicamente. Não há aqui qualquer tipo de discussão nisto, nem sequer há tema para isso, porque se nós formos estar a investir numa empresa que não tem lucro, mas tem potencial, lá está, o potencial, há sempre o potencial de nunca o ter. No caso de ter empresas com cash flows positivos e que já gerem lucro, obviamente que isso vai atrair cada vez mais investidores e não vai ter necessidade de tanto capital para investimento, porque é uma empresa que já está a dar lucro, já consegue com o seu próprio lucro ter reinvestimento. Depois, no que diz respeito ao último, eu destaco então aqui investir como se estivesse a comprar a empresa toda. Ou seja, imaginem que vocês eram um investidor e queriam investir, neste caso, na empresa toda e aceitar a ideia de que o retorno sobre este investimento vem de duas formas: através de dividendos e através, então, da valorização do próprio ativo. Portanto, há duas formas efetivas de podermos, então, rentabilizar o nosso património. Uma delas é o dividendo, outra delas, então, é a rentabilidade, sendo que a rentabilidade é sempre a que nos interessa mais, não é? Aqui, no que diz respeito a alguns exemplos, eu destaquei aqui alguns exemplos relativamente ao longo prazo, mas principalmente para perceberem o seguinte, que em vários setores que existem no mercado, eu destaco aqui simplesmente o norte-americano, existem sempre setores que são mais especulativos, mais de valor, mais defensivos. Perdão. Como podem ver aqui, os setores que, ou pelo menos os índices que mais rentabilidade, ou pelo menos rentabilidade mais sustentada têm dado, tem sido o Dow Jones e o S&P. No entanto, temos então aqui, neste caso temos então aqui o Dow Jones, o Nasdaq como sendo o índice com mais volatilidade. O que é que isto na prática quer dizer? Quer dizer que a probabilidade de eu ter um investimento em single stock, ou seja, em ações num índice como o Nasdaq, é maior de perda do que em setores como o S&P e o Dow Jones. O que é que isto na prática me quer dizer? Quer dizer que eu posso, obviamente, ter um tipo de carteira muito mais arriscada, mas tenho que estar preparado para poder, então, ter perdas e esperar que este próprio índice possa então valorizar. Eu já tenho aqui algumas questões muito interessantes. Eu já as vou responder e já vos vou então elucidar o porquê de não concordar, mas ainda bem que as colocaram aqui. Vindo aqui então aos total returns por década, como podem ver aqui no investimento a longo prazo, e volto a referir longo prazo, o S&P é o índice que melhor retorno tem dado ao longo dos anos. Então, ou seja, desde 1900 até agora, temos visto aqui então que apenas em duas décadas, em 1930 e 2000, que apanhou então aqui as bolhas do dot-com e 2008 e aqui a crise de 1929, também seguida de grandes efeitos nefastos depois da Primeira Guerra Mundial, que não deu lucro. Tivemos então aqui 80 e 90 e depois então aqui 1950 com lucros muito interessantes
à década. Portanto, é exatamente o índice que melhor retorno nos permite ter ao final de décadas. Portanto, é exatamente isso que nós queremos para o futuro. Relativamente então aqui à diversificação, na minha ótica, a diversificação mais interessante neste caso é sem sombra de dúvida sobre o S&P 500. Então aqui ao S&P, como podem ver, o fator mais preponderante nesta carteira irão ser as tecnológicas, como podem ver, nomeadamente com a entrada então agora de Tesla para este índice. Temos então nestas tecnológicas também incluídas a Amazon, Apple, Google, etc., que são empresas com grandes valorizações e é por isso também que o setor tem maior preponderância neste tipo de setor, neste sentido, seguido de financial, seguido de healthcare, seguido então de consumo. Neste caso é um portfólio, não diria que perfeito, porque tem aqui um risco muito grande no caso das tecnológicas, apesar de todas as razões que me possam dar que é o futuro e que concordo, sem sombra de dúvida, mais que nunca a tecnologia está embrenhada na nossa sociedade como nunca esteve. No entanto, existe sempre um risco deste setor de growth, que é um setor de crescimento, de haver aqui sempre uma correção mais expressiva, muito por conta também das valorizações muito agressivas que temos aqui em vigor nesta altura. Relativamente aqui aos financials, são empresas, obviamente, que têm sofrido bastante nos últimos tempos, e depois aqui healthcare e consumo, que são setores muito mais defensivos, aqui também como a energia e os industriais. Portanto, como podem ver aqui, a diversificação é tão grande que neste sentido é o setor que mais segurança nos pode dar no que diz respeito a longo prazo, neste sentido então. No que diz respeito às estratégias de investimento, eu destaquei aqui três que podem ser interessantes e que podem tomar como uma espécie de filosofia, que é, neste caso, então, o Value Investing, que é muito utilizada pelo Sr. Warren Buffett. O que é que o Value Investing é na prática? É uma seleção de empresas que, com preço de momento muito mais baixas do que o real valor destas mesmas empresas, ou seja, neste caso, imaginem que existe uma empresa que está a $10 e o valor real dessa empresa, com base na interpretação fundamental, situa-se nos 10, 15, nos 15, $20. Estamos então aqui a comprar com desconto, com aspas, como se costuma dizer, e as métricas mais utilizadas por este tipo de investidores são então o price to earnings, o earning per share e a sustentabilidade do negócio da empresa. Price to earnings basicamente refere-nos então se o preço da ação, ou seja, o earning per share a dividir pelos resultados, está acima ou abaixo dos 20. Acima dos 20 quer dizer que a empresa está a começar tendencialmente a ficar mais cara. Abaixo dos 20 quer dizer que temos então aqui uma propensão de upside muito importante e que nos poderá então dar então aqui alguma importância no que diz respeito à subida e à valorização deste tipo de empresa. Só para terem a título de curiosidade, vou-vos mostrar aqui algo muito interessante relativamente então ao mercado S&P. Algo muito interessante mesmo que eu costumo nos meus webinars todos os dias referir. Então a métrica do price to earnings, ou seja, para saber se a empresa está cara ou não, neste momento no S&P estamos nesta altura com estas valorizações. Sendo que Tesla, para os resultados que falámos há pouco, está em níveis de 1748,69, portanto, como podem ver, nenhuma dessas empresas se situa nesse segmento, e obviamente que acima dos 30 está extremamente cara, acima dos 20 está um pouco cara, abaixo dos 20 então está com alguma propensão para então poder ser um bom investimento. E os investidores de Value Investing então vão se basear então neste componente financeira dos seus financials para então poderem comprar alguns portfólios, algumas empresas para o seu portfólio. Um investidor muito interessante, muito importante que utiliza esta métrica é então o Sr. Warren Buffett, no que diz respeito então para estas métricas de investimento. Relativamente a outra estratégia de investimento, é a estratégia que muitos investidores conscientemente ou inconscientemente nesta altura estão a utilizar, que é a estratégia de growth.
que é basicamente só investir em tecnológicas. Portanto, só vou investir em tecnológicas porque podem ser o próximo melhor investimento, é o investimento do futuro, ainda que não tenha qualquer tipo de base fundamental para poder ter um upside enorme como está a ter. E olhem, podem ver exatamente GME e AMC, portanto não faz qualquer tipo de... Faz, porque neste caso é especulação, mas no que diz respeito à componente fundamental não tem qualquer tipo de suporte válido. No entanto, o growth obviamente vem sempre aliado deste suporte financeiro. The next big thing. Vemos a Airbnb a ter rentabilidades no primeiro dia de negociação em bolsa de 100 e tal %. Vemos Snowflake também a ter rentabilidades de 200% no primeiro dia. Como podem ver aqui, são empresas importantes, obviamente, mas neste caso ainda não têm base fundamental financeira para poder suportar estas valorizações em 2, 3 dias. É basicamente pura e dura especulação, como se costuma dizer. Portanto, isto pode ser investimento no curto prazo, no longo prazo garanto-vos mesmo que não tem qualquer tipo de suporte, e há vários exemplos que estão então já no mercado, em que, ainda que não concordem comigo, mas isto é a realidade, eu não estou aqui a dar nenhum tipo de opinião pessoal, estou aqui mesmo realmente a dar aqui estou aqui realmente a dar factos sobre o que se passa então neste momento no mercado. E a estratégia mais interessante também, para alguém que não tem muito tempo para acompanhar o mercado, poderá ser aqui a Dollar Cost Averaging, que é basicamente regularmente ter investimentos por um período específico de tempo, em que estamos então aqui na tentativa de fazer o preço médio e não temos qualquer tipo de propensão no timing de mercado. Ou seja, neste caso, vindo um pouco mais atrás, o timing de mercado diria que muitos investidores estão aqui a tentar comprar nesta altura. O investidor do Dollar Cost Averaging compra em qualquer altura, porque efetivamente a tendência é sempre de subida no que diz respeito ao mercado acionista, pelo menos. Okay? Portanto, isto é o Dollar Cost Averaging, é comprar com reforços regulares. Obviamente que quanto menor for o preço de uma ação, melhor, não é? Porque conseguimos com a mesma quantidade de dólares ou de euros comprar mais ações, se o preço for mais baixo, e isso obviamente que nos traz mais retorno no futuro. Relativamente aqui a outro tipo de estratégia de investimento que é muito utilizada, é uma estratégia de investimento em longo prazo em dividendos. Portanto, aqui eu destaco algumas técnicas que devem sempre ter algumas métricas que devem sempre ter em cabeça, que é empresas que têm uma dividend yield atrativa. No entanto, na minha perspectiva, obviamente que há sempre aqui diferentes, estejam em setores mais defensivos e estáveis. O que é que isto quer dizer? Setor das utilities, ou seja, quer seja elétricas, quer seja energia, sendo que energia é um setor que está um pouco pressionado, quer seja em termos de consumo, quer seja em empresas já bastante estáveis. Eu destaquei aqui 4 empresas muito interessantes com cash flows positivos e com um dividend yield muito interessante, e já vos vou mostrar. Depois, outra coisa interessante que nós também devemos ter em atenção nestes dividendos, nestas empresas com dividendos, são empresas que tenham vindo a aumentar progressivamente os seus dividendos, mas que mantenham um payout ratio aceitável. O que é um payout ratio? Quer dizer na prática que do pagamento do lucro total, o pagamento desse dividendo vai ser efetuado, do total do seu lucro, 10, 15, 20, 30% vão ser alocados a pagamento de dividendos. Portanto, não há reinvestimento do lucro que a empresa teve neste exercício, isto porque quer atrair investidores, quer atrair mais dinheiro para os seus próprios balanços. E por último, como eu já referi, empresas que sejam sólidas financeiramente e que tenham cash flows positivos, ou seja, que tenham dinheiro em caixa para se poder aguentar em face a algumas eventuais crises, como aconteceu agora, crises ou eventos de mercado. Falando aqui de Coca-Cola, temos então aqui uma dividend yield de 3,36%, ou seja, 1,64 dólares por ação de pagamento, com um payout ratio de 25,67%. Peço desculpa, com um PE rácio de 25,67, que não está uma empresa muito cara, e é uma empresa num setor defensivo, que é de consumo, apesar de não ser um bem de primeira necessidade, é uma ação que tem efetivamente tido algumas flutuações.
Como podem ver então aqui, o dividendo tem vindo a aumentar desde 2013 até hoje e tem vindo a aumentar significativamente, portanto aumentou mais de 100% em 7 anos. Portanto, como podem ver, é algo interessante de ter exposição no longo prazo e volto a referir, estamos a falar de longo prazo, para então investir neste tipo de ação. Isto não é uma recomendação, estou-vos apenas a dizer algumas ações que podem ser interessantes relativamente então ao dividend yield e ao dividendo anual. Okay? A dividend yield calcula-se face ao investimento total, o annual dividend calcula-se face ao número de ações que nós compramos. Portanto, para terem noção como é que pode então ser o vosso cálculo para receber dividendos. A 3M, uma empresa também bastante sólida, que neste caso tem um pagamento de dividendo de 5,88 dólares por ação, com uma dividend yield de 3,45. Há que também, obviamente, assinalar o preço que as ações valem, não é? Obviamente que se as ações valem mais X% que outras, obviamente que esta dividend yield não será tão interessante para o capital total, mas sim o anual dividendo para a quantidade de ações que nós temos. Portanto, temos também que nos focar no investimento que nós vamos fazer para, então, para esta ação. Johnson & Johnson também é uma empresa que tem cash flows positivos e tem vindo progressivamente a aumentar estes dividendos desde 2013 até agora, como podem ver. E neste momento, então, consubstancia-se com 4,04 dólares por ação. Procter & Gamble, que também é uma empresa interessante, setor muito defensivo, 3,16 dólares e também tem vindo a aumentar, neste caso, mais sustentavelmente o dividendo desde 2013 até agora, fazendo então uma dividend yield de 2,39%, então, no que diz respeito ao pagamento de dividendo. E esta, então, na minha perspectiva, e não só na minha perspectiva, numa perspectiva mais global, podem ser empresas atrativas para ter numa ótica de crescimento de património, mas também pagamento de dividendos no que diz respeito a um médio, longo prazo, que é muito interessante. Portanto, fazendo as contas muito rapidamente, é muito fácil perceber, então, para um nível de investimento X, Y ou Z, qual é, então, a nossa perspectiva de recebimento de dividendo para estas ações. Relativamente, então, aqui às estratégias de longo prazo, e aqui sim são setores de growth, portanto, já falámos aqui de dividendos, de setores defensivos, falando aqui de estratégia de growth, ou seja, de crescimento de setores mais agressivos, temos alguns setores como o 5G, as energias renováveis, a robótica, carros autónomos e gaming. Eu não estou aqui a dar nenhuma solução para nada, estou aqui a indicar algo que muitos de vocês também já sabem, no entanto, para verem então como é que pode ser ponderado o vosso portfólio entre setores defensivos e setores mais agressivos, numa ótica então de poder ter sempre algum hedging, ou seja, alguma proteção no nosso portfólio, caso haja algum eventual risco de mercado, algum risco de downsize, até porque os riscos nunca são previstos e venha qual que venha o guru de mercado, não existe nenhuma qualquer tipo de previsão, existem sim sinais e indicações que poderá haver aqui algum retorno, algum downsize neste mesmo setor. Eu tomei aqui a liberdade de poder então criar uma carteira, um exemplo de carteira. Isto são exemplos meus, que eu criei. Portanto, como podem ver, eu criei aqui 3 carteiras, a conservadora, a moderada e a agressiva. Na primeira carteira, na conservadora, coloquei cerca de 60% de obrigações para 40% de ações, sendo que estas obrigações seriam short term, ou seja, obrigações mais de curto prazo e não tanto de longo prazo, e neste caso iria ter um foco muito maior em utilities e consumo e energia e tecnologia iriam ficar um pouco para segundo plano, isto porque pegando na minha filosofia de investimento, que é basicamente a tecnologia neste momento tem potencial de crescimento, no entanto o risco de haver um downsize poderá ser grande e então aqui o portfólio ter menor capacidade de absorver este impacto, com, neste caso, uma retração de investimento deste setor para este, o que poderia dar aqui, neste caso, um investimento, uma yield mais interessante para a minha carteira conservadora.
atenção, volto a referir, é uma carteira conservadora. O importante aqui é ter rentabilidade, mesmo que mínima, para pessoas que não estão muito confortáveis com o risco para poder então receber para o longo prazo. Na moderada, já coloquei aqui então um 50-50, 50-50. Isto novamente volto a reiterar, são um portfólio criado por mim, não por mais ninguém. É 50-50, em que a tecnologia já começa a ter um peso mais preponderante. Deixo novamente os consumos e utilities com este tipo de propensão de 20%. Energia volta a ter o mesmo de 10% e as obrigações reduzem para 50%. Reduzem para 50%, neste caso, para poder então equalizar algum choque, algumas ondas de choque que possa aqui absorver. E aqui, por último, na agressiva, a tecnologia irá contemplar 45%. Eu sei que é bastante abrupta, mas isto é obviamente para investidores que gostam de ter esta propensão. Ter aqui tecnologia como indicação base, mas nunca superior a 50% do meu investimento, 25% de um consumo de um setor defensivo, 10% de um setor energético que poderá ter um upside no futuro, e por energia não reitero apenas petróleos, nem matérias-primas, mas sim também energias renováveis. E depois aqui obrigações a contemplar apenas 20% numa estratégia de hedging, ou seja, numa estratégia de me poder dar aqui algum tipo de proteção para o futuro e para o imediato também. Okay? Essas obrigações, tanto podem ser short-term como corp bonds, como obrigações corporativas. No entanto, não esquecer que as obrigações corporativas têm sempre mais risco de default, porque obviamente estamos a investir em empresas e não em Estados. E pronto, e por aqui termino então a minha apresentação. Vou então aqui às perguntas que tenho neste sentido aqui já em questão. Muito bem, tenho aqui já a primeira questão. Tesla é um ativo especulativo? É um erro comum achar que Tesla deve ser comparada a montadoras? Análise fundamentalista é também entender o mercado e as expectativas de crescimento dele nos próximos anos ou décadas. Seguros em telemetria, serviços pay-per-use, geração energética, baterias, mobilidade urbana. É muito, muito verdade o que está a dizer, no entanto eu discordo de algumas coisas. No que diz respeito a investimentos, nós temos que ter em atenção várias métricas, e volto a reiterar, métricas financeiras fundamentais e não métricas do que poderá ser daqui a uns tempos. E vou-vos dar um exemplo bastante prático. Os carros autónomos neste momento estão uma corrida muito grande para carros autónomos. No entanto, já existem várias leis a tentar criar um impedimento a que os carros autónomos sejam uma commodity no futuro nas cidades. Isto porque há várias tentativas por parte de alguns legisladores na Europa em que referem que a condução autónoma é muito mais insegura do que a condução por parte do humano, isto porque não contempla vários setores externos, etc. Não vale a pena estar aqui também a extrapolar muito. No entanto, a adesão a esta tecnologia ainda vai levar a muitos anos. Preferem, neste caso, então, deixar o vosso investimento numa ação especulativa que poderá não ter qualquer tipo de rentabilidade no futuro, que já as houve, não estou a dizer que a Tesla o é, mas estou a dizer que existem muitas empresas que estiveram em puras bolhas especulativas e que depois a tecnologia não foi aceita, não foi implementada. E já agora eu gostava de vos mostrar aqui uma coisa muito interessante, que é que é exatamente isto que eu vos queria mostrar, que é, neste caso, as tecnologias que já foram inventadas e o ciclo destas tecnologias. Portanto, como podem ver aqui, muitas delas chegam ao hype, mas muitas delas depois chegam, obviamente que entram, são comoditizadas, ou muitas delas nem sequer chegam ao hype e por simplesmente morrem. Portanto, temos aqui os inovadores, quando chega ao pico, quando é uma desilusão e depois quando já se toma aqui um platô, neste caso então de aceitação por parte do público em geral e também por parte das empresas e por parte dos governos como uma tecnologia que é exatamente a tecnologia para podermos então implementar nas nossas vidas. Não digo que Tesla não será a tecnologia, e como muitas outras não será a tecnologia de
investimento, de uma tecnologia para o futuro, digo sim que há uma comparação efetiva com montadoras e com empresas do setor de automóvel, porque são muito mais preparadas do que esta empresa, que está a construir de raiz fábricas, sendo que neste caso estas empresas já as têm montadas e basta apenas haver aqui uma transição de elétrico para de tecnologias fósseis para tecnologias elétricas, e também o facto de podermos entrar aqui com novos tipos de fontes de energia para o setor dos carros elétricos, como por exemplo o setor do hidrogênio verde, que para já ainda não se tem aqui nenhuma certeza se poderá ser a tecnologia do futuro. Há projeções, há sempre aqui projeções, agora até ter aqui uma aceitação generalizada por parte do público em geral poderá levar aqui algum tempo. Portanto, estamos a investir com base em especulação e não com base em fundamentais. Relativamente aqui, outra questão que me estou a colocar, desde 31 de março até o presente, já tem uma rentabilidade média de 19% no Nasdaq. Lá está, eu não disse que o Nasdaq não tem rentabilidade, até vos posso dizer aqui algo muito interessante relativamente ao Nasdaq, que é, no que diz respeito aos seus compoundings anualizados, a performance, ou seja, a rentabilidade, temos aqui rentabilidade a vários anos, e aqui temos, portanto, a 10 anos a rentabilidade tem sido de 20%, a 5 anos 23%, a 3 anos 27%, a 1 ano 48%, e obviamente que temos então tido no QQQ, que é um índice indexado ao Nasdaq, tem tido uma rentabilidade muito positiva, como é óbvio, este ano está a ser excepcional. O que eu estou a dizer é, desde que há dados, a rentabilidade mais segura foi sim o S&P, e outro índice que vocês podem investir é o ETF S&P, poderá ser o SPY, poderá ser uma forma de diversificar e não canibalizar com o facto de estarmos investidos no Nasdaq. Aqui as rentabilidades são um pouco mais baixas, no entanto as flutuações também são muito mais baixas. No que diz respeito a 10 anos, 13,76%, a 5 anos 15,11%, até que um year to date, este ano já vamos com 18,37% de rentabilidade para o SPY, e aqui para o QQQ, relativamente ao Nasdaq, vamos então com rentabilidades de 18,37%, portanto, muito em linha também com o que andam a fazer um e outro, também no que diz respeito numa forma de tentarem andar um pouco em correlação. Muito bem, estão aqui a perguntar qual é o site mapa das empresas. O site que eu uso é aqui o Finviz, como podem ver. Posso-vos deixar aqui no chat. No chat eu deixo-vos aqui muito rapidamente. Em que setor se colocaria a EDP Renováveis? Energia. Pode ser energia, pode ser renováveis em si. Portanto, há sempre aqui a intenção de poderem determinar que tipo de portfólio querem para a vossa carteira. Um setor mais defensivo, um setor menos defensivo, um setor energias renováveis. O que interessa aqui perceber é como vão então construir este portfólio. Como eu referi aqui, tenho aqui alguns exemplos que podem ser utilizados como métrica. Nós agora vamos também lançar uma plataforma de obrigações governamentais e corporativas aqui no BIG, e podem então comprar diretamente, o que pode ser muito interessante, fazer uma carteira muito interessante também com vários tipos de métricas. Estão-me aqui a perguntar uma coisa, e eu agora é que eu reparei que eu me enganei, que não era isto que eu queria fazer na conservadora. Muito obrigado pela sua intervenção, que é a seguinte: na carteira conservadora, 60% em obrigações, o risco de taxa de juros é muito grande e pode comprometer o lucro da carteira. É exatamente isso, e eu peço imensa desculpa por este erro. Os 60% não eram em obrigações, mas sim o total da carteira de ações, e o resto, 40% em obrigações. Portanto, a conservadora não está correta neste sentido. Portanto, não está muito correta neste caso, e aqui a moderada, eu optei por ter 50%, sendo que aqui seria mais ao contrário. A moderada seria vir para aqui, 50-50, e a mais agressiva e a mais moderada seria 60% em ações e o resto aqui em obrigações. Portanto,
contemplem o contrário. Peço desculpa aqui por este lapso, enganei-me aqui a fazer o Excel, depois não corrigi, não estava atento. Estou-me aqui a perguntar se a banca é um bom setor para investir a longo prazo. Depende de que tipo de banca quiser investir, não é? Porque basicamente na banca existem a estrutura entre a banca comercial, ou seja, retalho, e a banca de investimento. A banca de investimento está a viver até uns períodos muito interessantes neste sentido, neste último ano. Nas divisões de trading têm tido lucros abismais. Em termos de volatilidade, então, são ações que têm vindo, a Goldman Sachs foi uma delas, que tem vindo então a ganhar bastante, e a JP Morgan também, o que então dá aqui muito interessante, um upside muito interessante para algumas ações, em termos de stock picking. Mas eu faria aqui o seguinte, é diversificar sempre em termos de investimento, não estar alocado apenas num setor, porque o risco de mercado é sempre muito alto neste sentido. Muito bem, estão aqui a perguntar como é que se consegue investir em private equity e faz sentido para investimento em valor de crescimento. O private equity basicamente são fundos que têm, neste caso, detentores de capital que fazem então este investimento em empresas privadas e algumas públicas. Neste caso, o private equity tem que fazer muito OTC, ou seja, terá que fazê-lo através ou de um sistema como nós temos aqui no BIG, que é o Capitalizer, que pode investir diretamente em empresas que nós já temos em carteira, ou então através de empresas que nós temos alguns contactos. Portanto, essa será a melhor tentativa. Estão-me aqui a perguntar qual o imposto sobre o lucro das ações norte-americanas. Sobre as ações norte-americanas, o lucro sobre mais-valias é pago em Portugal, ou seja, são os 28%. Sobre os dividendos, tem aqui então 28% de Portugal, mais 30% nos Estados Unidos. Temos um acordo com os Estados Unidos para reduzir em 15%, portanto ficaria em 15% nos Estados Unidos, em 28% em Portugal. Okay? Se quiserem então ter acesso a esta redução da dupla tributação. Estou-me aqui a perguntar, boa tarde, estão a pensar em efetuar algum webinar sobre criptoativos e porque não têm referido este tipo de investimentos? É uma boa questão. Nós apenas temos um fundo de investimento neste sentido na nossa oferta no BIG, que é o fundo sobre chama-se The Bitcoin Fund, que está cotado na Big Global Trade. A razão pela qual nós não temos referido a uma decisão comercial, nós não temos muita cripto na nossa oferta do BIG. Poderemos e estamos efetivamente a considerar ter algum tipo de oferta, no entanto, no que diz respeito a algumas normas de compliance, não estão devidamente acauteladas para a parte do investidor este tipo de regras que, obviamente, serão penalizadoras para o investidor, que há a possibilidade de perderem mais do que o capital investido, e não é isso que nós queremos para os investidores. Portanto, neste momento temos apenas um tipo de investimento que pode ser, então, preconizado através de Bitcoin Fund em cripto. Ok? Estou-me aqui a perguntar, uma estratégia de longo prazo das ações quando devemos vender uma ação para investir numa outra ação. Juntamos a análise técnica com fundamental e na análise fundamental utilizamos métricas de vendas e ou lucros e ou dividendos. Uma boa questão. Neste caso, só para vos dar aqui um exemplo, vou-vos mostrar o que costumo analisar mais no que diz respeito a uma ação. Portanto, para vos mostrar exatamente aqui, especificamente. Portanto, vindo aqui ao Yahoo Finance, já agora nós temos uma plataforma preparadíssima para poder analisar todo o tipo de financials de uma empresa, que chama-se Big Power Trade. Portanto, se quiserem podem depois consultar e pedir uma demo aqui, já agora, se me permitem, aqui em plataformas de trading Big Power Trade, e depois pedem então aqui uma conta de demonstração que vos será enviada e que podem aceder aos financials. É muito interessante, tem todos os financials muito mais atualizados do que aqui na Yahoo Finance, são atualizados ao segundo. Relativamente então aqui ao que se costuma analisar, no que diz respeito então aqui no que diz respeito então aqui a algumas métricas interessantes, o earning per share é muito interessante de perceber, ou seja, se tem vindo a estar com crescimentos nas rentabilidades por ação,
que neste caso Coca-Cola tem estado a ter, ou poderá ter aqui desculpa, estou a ver errado. Neste caso aqui no histórico, tem estado bastante flat no que diz respeito então ao earning per share, ou seja, neste momento, como podem ver, tem estado, não tem perdido, mas também não tem ganho, particularmente neste momento de crise. Neste momento de crise não, mas neste momento de bastante incerteza para várias ações no que diz respeito a consumo, tem-se mantido bastante estável no que diz respeito ao earning per share, tendo aumentado inclusive no terceiro trimestre, no terceiro trimestre de 2020, e aqui a estimativa é que possa aumentar então no que diz respeito para este ano 2021 para 2.21, o que efetivamente poderá ainda dar aqui uma upside bastante interessante, ou seja, de 3, 4 vezes sobre então o preço que está a fazer, o que é muito interessante neste sentido. Outra métrica importante também é realmente o crescimento das vendas, porque se não tem vendas e que mantém o mesmo custo operacional, obviamente que não irá ter lucro, e neste caso as vendas não cresceram, pelo contrário, cresceram no ano de 2020 aqui para a Coca-Cola, portanto tem mesmo, e face a este tipo de problemática, tem estado bastante estável. E outra métrica também é o price to earnings, que eu costumo utilizar então aqui através desta métrica, que é o price to earnings e o forward price to earnings. Continua então aqui a ter bastante preponderância na análise para uma ação para comprar a longo prazo, para comprar então uma ação individual para um investimento a longo prazo. Muito bem, da vossa análise, o mercado não estará sobreaquecido, o que poderá limitar os ganhos futuros, não será perfil aguardar por quedas como tivemos no último fevereiro, março para entrar. Lá está, é uma boa questão, eu tenho referido muitas vezes nos nossos webinars da manhã, porque esta questão tem sido feita durante vários webinars. Voltando então aqui a esta apresentação, se nós estamos a tentar investir no longo prazo, o que é que nos interessa se está a cair agora, se está a cair daqui a 2 dias ou 3 dias? O que nos interessa é efetivamente no futuro ter uma projeção de ganhos de 3, 4, 5, 6, 10, 20%, o que seja. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. A Apple, ou melhor, a Netflix, quando ninguém conhecia, andava sempre com índices de volatilidade muito grandes em 2019, em 2011, 2010, e ninguém conhecia. Desde então teve um upside de mais de 1000%, mesmo que com algumas quedas que houve pelo caminho, desde 2018, 2017, e o que interessa aqui exatamente é perceber qual é que é, neste caso, a nossa propensão para crescimento para essa ação. Eu quero investir para o curto prazo, para o longo prazo, para o médio prazo, quero fazer o máximo de dinheiro possível no curto prazo, ou seja, obviamente que eu ter aqui uma estratégia para o longo prazo é completamente diferente da estratégia para o curto prazo. Estava-me aqui um espectador a dizer que conseguiu transformar no ano de 2020 26 mil dólares em 98 mil dólares. Obviamente que isso é a curto prazo, mas conseguiu apanhar esta onda e isto é uma oportunidade de investimento que se costuma dizer é once in a lifetime, que é ter aqui uma queda muito agressiva, seguida de crescimentos muito expressivos também. Portanto, obviamente que temos aqui uma perspectiva de longo prazo, não nos vai interessar assim tanto se cai ou se corrige agora com grande efetividade, porque se houver aqui uma correção, na minha perspectiva, volto a reiterar, na minha perspectiva, não será de 30%, 40%, 50%. Será 10%, 15% no máximo, numa ótica de se tivermos uma má earning season, ou seja, se tivermos uma má época de resultados, se efetivamente tivermos alguma tentativa de transferência de cash flow do mercado acionista para o mercado obrigacionista, mas neste momento o que se passa é que os investidores estão têm tanto apetite por risco que o mercado acionista, nomeadamente o Nasdaq, está a subir consideravelmente dia após dia. Obviamente que isto tem um risco muito grande de downsize, de correção. Como é óbvio, quando os grandes investidores estiverem a realizar mais-valias, têm sempre uma perspectiva de queda. E obviamente que isto tem sempre uma componente de comportamento humano. Quando cai, muitas pessoas também vão vender o seu próprio investimento porque têm medo deste risco. Esta também é uma oportunidade de perceber que nós
tivermos um investimento para o longo prazo, temos que saber aportar quedas, temos que saber encaixar estas quedas e não vender logo à primeira, porque se isso acontece, não estamos preparados para ter investimentos, estamos preparados para ter o dinheiro a render, apenas isso. O investimento é a longo prazo. Neste caso, no que eu estou a falar, como é óbvio, tem que ser a longo prazo, tem que ser delimitado, tem que ser cumprido no objetivo que nós estabelecemos inicialmente. Ok? Estão-me aqui a perguntar o que é que se passa com a GameStop. Uma boa questão. E é boa questão também para verem o que é que se passa também com a AMC. A AMC é um stock que vale, e peço desculpa pela expressão, como se costuma dizer, cascalho. Não vale nada. É uma empresa que não tem tido qualquer tipo de projeção financeira interessante e desde o dia de ontem até agora subiu mais de 300% num dia. E a GME, que é a GameStop, subiu cerca de 700% desde o início de janeiro. Então, vamos ver, year to date, estava a 39, está a 32 e, melhor ainda, estava a 3 dólares no início de março, algo ridículo. Neste momento a subir aqui cerca de 700% desde o início do ano, cerca de 600%, valer 21 bis, uma empresa que não tem lucro neste momento. O que é que se passa neste caso? Estas duas ações, a GME e a AMC, foram alvo de o que eu chamo uma campanha concertada de investidores de retalho. Ou seja, no Reddit, ou seja, nesta rede social, uma conta chamada Wall Street Bets referiram que queriam fazer um short squeeze, ou seja, queriam fazer que os grandes fundos de investimento perdessem dinheiro. Então, alguns fundos de investimento, como a Melvin e a Citadel, tinham investidos shorts em GME e na AMC, levaram que os investidores de retalho colocassem o investimento contrário, ou seja, que comprassem estas ações. E a volatilidade nestes dois ativos tem sido bastante grande e a AMC hoje já teve parada a negociação durante 5 minutos, durante 4 a 5 vezes ao dia. Portanto, como podem ver aqui, que isto é pura especulação, não há qualquer tipo de fator fundamental. Eu percebo que no longo prazo no curto prazo querem ganhar dinheiro. Eu também quero, não é? Como é óbvio. Estas oportunidades aparecem de vez em quando, porque neste momento estamos numa especulação pura e dura no que diz respeito ao retalho, porque os fundos de investimento podem ter a sua componente de especulação, mas não têm esta especulação supervalorizada no que diz respeito a estes estoques que não têm qualquer tipo de fundamento nem base financeira para o poderem então justificar. Muito bem, o nosso webinar já vai longo. Se tiver alguma questão, podem então enviar para pedro.gonçalves@big.pt, que eu estarei com o maior gosto a responder-vos. Muito obrigado a todos, um abraço, voltem sempre, bons negócios e não hesitem em contactar através do apoio@big.pt para poderem então ter aqui mais explicações sobre algum tipo de ativos e algum tipo de plataforma. Muito obrigado, um abraço e até à próxima.